Eu tenho certeza que você já ouviu muita história por trás da obra. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma por trás da obra para vocês, falando um pouco sobre o escritor Stephen King e sobre o seu livro Misery, Louca Obsessão. É impossível que você nunca tenha ouvido falar sobre o escritor Stephen King. A quantidade de livros que esse cara escreve por ano é algo que assombra até escritores como George R. Martin, que uma vez em uma entrevista com Stephen King fez até uma piada falando: como você consegue escrever 3 livros por ano, sendo que ele é um cara que demora muito para escrever os livros dele, o George R. Martin no caso. E isso é muito conhecido porque o Stephen King é um cara que é muito criativo e ele consegue escrever livros ao mesmo tempo. E porque ele coloca muito a sua vida dentro desses livros. Você pode reparar, existem muitos livros dele onde você vê muitas características do escritor dentro dos seus personagens. É verdade que todo escritor faz um pouco isso. É meio que impossível você não colocar sua vivência e o que você já sofreu durante a sua vida dentro de alguns personagens de dentro do seu livro. E o Stephen King faz isso recorrentemente. Inclusive, se você nunca leu um livro do Stephen King, com certeza você já assistiu algum filme dele. A quantidade de filmes já adaptados, de continuações, reboots, remakes de filmes que são baseados em livros do Stephen King é uma quantidade absurda. E aqui a gente consegue ver porque ele gosta tanto disso, porque ele se preocupa com o cinema. Muitos dos livros dele tem até uma escrita bem parecida de um roteiro já para cinema, de tanto que ele gosta de filmes e gosta que seus livros sejam adaptados. Mas nesse caso a gente vai falar um pouco sobre a história de Misery, Louca Obsessão. É impossível você não ler esse livro e pensar que não tem relação com o escritor. Afinal, o protagonista é um escritor, tem todo o envolvimento com fãs, e aí entram por trás da obra de Misery, Louca Obsessão. Vale lembrar também que o nome do filme e do livro é apenas Misery, e em português que eles colocaram Louca Obsessão. Eu não sou a favor desse título, porque eu acho que ele já dá um spoiler absurdo sobre algo que o livro deixa meio que claro ou não. O livro e o filme não deixa claro o tempo inteiro. Demora um pouco para ele cair de cabeça nisso, nessa obsessão da fã. Bom, por trás da obra conta algumas coisas muito interessantes sobre essa obra do grande Stephen King. A primeira é sobre o nosso personagem principal, o escritor. Se eu acabei de falar que escritores já colocam coisas da sua vivência dentro de personagens que eles escrevem dentro dos seus livros, imagina quando essa obra ela é feita de um personagem que é você. Porque o Stephen King é um escritor. Então quando ele criou o escritor, é praticamente impossível que a ligação dele com esse personagem não sejam gigantescas. E é aqui você vê bastante isso. Você vê bastante na parte de como ele escreve, na parte que o próprio Stephen King já falou, que a máquina de escrever do escritor tem um defeito que ele lembra bastante um defeito que tinha na máquina antiga que ele escrevia, uma das suas primeiras máquinas. Você também vê bastante na parte do escritor, que ele fala que ele tinha uma dependência muito grande de álcool, se eu não me engano, e esse escritor sofre com isso. Ele fala que essa relação do escritor com ele era muito grande, ele colocou muito dos sentimentos dele dentro desse personagem por causa disso. E principalmente na questão da personagem que seria a Misery, que seria a personagem que tem essa obsessão. Porque pra quem não conhece, a história é o seguinte: essa personagem, ela é muito fã de um livro desse escritor e ela meio que prende ele e mantém ele preso, porque ela é obcecada pelo escritor por sua obra. E ela quer que esse escritor continue a obra que ela tanto ama e quer prender ele ali pra sempre. Eu não vou falar mais do que isso, porque mais do que isso seria spoiler. Eu sei que o filme é antigo, que o livro é antigo, mas vale a pena a leitura, vale a pena assistir o filme, e por isso que eu vou deixar a recomendação por aqui. Eu também já vi em entrevista que o Stephen King falou que a personagem principal, ela prender ele ali, que era meio que a ideia por trás de que ela seria toda essa ideia dessa dependência que ele tinha. Ela representaria muito bem isso. Essa
prisão que a dependência deixa você e que normalmente você não consegue escapar. Então, praticamente todo o livro, ela é uma metáfora falando um pouco sobre essa dependência que ele tinha. Mas não é apenas isso. Ele também focou nisso por mais duas críticas muito importantes que ele tem sobre os fãs e sobre uma situação que aconteceu na vida dele. Vamos falar um pouco sobre a situação que aconteceu na vida dele. Eu vi uma entrevista onde Stephen King falou que teve uma vez que um fã invadiu a casa dele e depois, que era pra conhecer ele, e que ele tomou um susto, chamou a polícia, e isso deixou ele um pouco mais com medo de ter esse contato o tempo inteiro com os fãs, porque ele não sabe quem tá do outro lado. E isso mostra muito uma inspiração no Misery, que é essa coisa dos fãs não saberem o limite até onde podem ir para poder encontrar aquela pessoa que ela idolatra. E a outra coisa que ele fez um outro motivo para ele fazer essa história dele é porque ele tem alguns livros que são continuações das suas obras, como por exemplo, ele lançou o Iluminado, onde inclusive também ele representa bastante essa ideia que ele tem da dependência alcoólica que ele tem no Jack, e também lá ele consegue ter uma continuação, que é o Dr. Sono. Ele também tem a Torre Negra, que é uma sequência de livros. E eu tenho certeza que na época, apesar da internet não ser muito forte, ele sofria bastante com como ele terminava suas obras, com como ele fazia a continuação dos seus livros, porque é o seguinte, o Stephen King, ele tem uma crítica de muitos fãs, inclusive eu que sou fã dele, critico um pouco isso, que todo livro dele, ele tenta levar para o sobrenatural. E às vezes um livro não precisa que isso tenha, nem todo livro precisa que isso aconteça. E eu tenho certeza que, assim como eu, muitos fãs criticam essa obra dele, criticam a ideia que o autor tem. Mas aí entra a crítica do Misery, porque o Misery também tem essa crítica forte dos pessoas que leem ou assistem filmes querendo controlar o que o autor vai fazer. E eu acho que é também uma crítica muito forte a esse tipo de fã que o Stephen King sofre durante toda a sua carreira, como todos os escritores. Fãs que querem controlar sua obra, fãs que não gostam. Então, fãs que controlam o que ele escreve ou não escreve, tentam controlar porque ele não aceita. Então esse é o por trás da obra de Misery. O por trás da obra de Misery é mais um por trás da obra da carreira, de modo geral, do Stephen King. Eu até pretendo fazer um por trás da obra especificamente do Iluminado, falando mais sobre o filme e o livro, porque ali tem uma grande discussão entre o Kubrick e o Stephen King, mas esse por trás da obra e o Misery, eu acho que talvez seja uma das obras mais pessoais do Stephen King, porque o personagem principal tem muito do que ele já viveu na dependência química, a personagem representa muito dos fãs do que ele já viveu. O por trás da obra de Misery é muito mais do que só o Misery, é a carreira do Stephen King, mostrando como ele já sofreu muita coisa, como muitos escritores já sofreram. Já sofreu fãs querendo controlar ele, já sofreu a parte da dependência dele. Então esse é o por trás da obra do Stephen King sobre Misery e a sua carreira como um todo. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você conhecia essa história de Misery? Você gosta do Stephen King? Qual é o seu livro preferido dele? E também deixa comentado aqui embaixo caso você saiba mais curiosidades sobre essa história de Misery que eu contei aqui. E eu volto no próximo vídeo.